Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em Neemias. Neemias capítulo 6, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Neemias fica depois do livro de Esdras. Glória a Deus. Quem achou, fala amém. Quem não achou, misericórdia. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: E sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gésem, o arábio, e o resto de nossos inimigos, que eu tinha edificado os muros, e que nele não havia nenhuma brecha alguma, ainda que a metade do tempo não tinha ainda posto as portas nos portais. Sambalá e Gésem enviaram mensageiro para me dizer: vem, vamos à casa de Deus juntamente. Nós vamos lá, porém intentava fazer o mal contra mim. Enviei-lhe uma mensagem dizendo: estou fazendo uma grande obra, que de maneira alguma poderei descer, e cessaria a obra para convosco. Glória a Deus. Amém? Irmãos, hoje é a quarta lição da série Neemias. Domingo passado era para mim terminar, concluir essa mensagem, e o pastor Juarez ia viajar, queria dar uma palavra para a igreja, e assim aconteceu. No dia 1º de dezembro, o diácono Evandro começou essa série ministrando, depois o pastor Juarez, depois o pastor Paulo, depois o pastor Juarez, de novo, e depois o Joel. E agora, por último, fazendo a conclusão dessa série, a minha pessoa. Glória a Deus. Vamos falar sobre a importância do muro. Para que serve o muro? Estava falando com o pastor Juarez, lá no projeto, nós estamos vendo algum órgão público, estadual, federal, para que a gente consiga algumas emendas para fazer um muro no projeto. Por quê? Porque o muro no projeto vai nos ajudar muito. São 1.500 metros de muro, é muito muro. E o muro, ele tem um significado. O muro, primeiro, ele nos traz segurança. Quando você coloca um muro na sua casa, é para trazer segurança para você e a sua família. O muro, ele nos traz uma proteção também. E também ele serve para demarcar territorialmente aonde que é o território seu. E no livro de Neemias fala sobre muro, reconstrução do muro. Mas no livro de Neemias o muro era físico. Mas hoje a nossa reconstrução não é um muro físico, mas é um muro espiritual. E hoje a mensagem que eu quero trazer, que Deus colocou no meu coração, é algumas atitudes que nós precisamos tomar para nós poder edificar um muro espiritual sobre a nossa vida. Você está começando o ano 2025, e talvez você fez uma pergunta para você: como que eu vou começar? O que eu vou fazer? Começa restaurando o muro espiritual da sua vida. O muro, ele é importante. No Velho Testamento, no tempo de Neemias, o muro era importante para uma cidade. Uma cidade sem muro era uma cidade frágil, sem respeito. Uma cidade que tinha muro
era uma cidade fortificada. A palavra de Deus, ela diz que a cidade, ela precisava de 3 coisas para ser uma cidade fortificada. Primeiro, ela precisava de um muro alto. Por exemplo, as muralhas de Jericó. Para aquelas muralhas cair, foi a ação de Deus. Foi Deus que derrubou as muralhas. Porque humanamente, com a força do ser humano, jamais eles conseguiriam derrubar aqueles muros. Porque era uma cidade fortificada. Tanto que esse muro de Jericó, ele tinha 12 metros de altura por 9 de largura. Até a prostituta Raabe tinha uma casa em cima do muro, tão grande que era o muro. Então, uma cidade fortificada, ela precisava ter muros altos. E em cima dos muros, tinha as guaritas que ficavam os atalaias. Os atalaias eram tipo os vigilantes. Eles ficavam atentos se vinha algum inimigo, quem entrava na cidade, o que estava acontecendo fora da cidade. E quando vinha o perigo, o que eles faziam? Acionava a cidade, o povo se armava dentro da cidade, e ali era impenetrável entrar dentro dessa cidade. Então, uma cidade, para ela ser fortificada, precisava de muro, ela precisava de vigia, ela precisava de armamento dentro da cidade, e ela precisava de água. Água. Se vocês, uma hora, quiser ver a história dos muros ali de Jerusalém, vocês vão estudar a história do rei Ezequias. Ele fez uma obra, uma engenharia, que a água que entrava dentro de Jerusalém, ela entrava por um canal que ele fez de rocha pura. Por quê? Porque quando o inimigo ele chegava na cidade fortificada, qual que era a primeira reação dele? Eu não posso entrar por causa dos atalaias, por causa do povo dentro da cidade armado. Então o que ele esperava? Cortava água. Por quê? Porque o povo ia faltar água, ele ia se render. Então Ezequias ele fez todo esse processo para que a cidade não fosse sitiada. Então, meus irmãos, é a importância do muro, na cidade, e a importância do muro sobre a nossa vida. Tem um provérbio que Salomão ele faz uma comparação muito interessante. Coloca para mim aí Provérbio 25, 28. Sobre uma cidade sem muro. O que acontecia com uma cidade sem muro? Provérbio 25, 28. Salomão, ele fez uma comparação. O que é uma cidade sem muro? Ele diz assim, uma cidade que não tem muro é como o homem que não sabe conter e que não tem domínio sobre si. Por que Salomão está dizendo isso? Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não sabe dominar, que não tem domínio próprio. Por quê? Porque uma cidade fortificada que tem muro, o inimigo não entra. Mas uma cidade que não tinha muro, o inimigo ele entrava de um lado para o outro. É uma cidade que não tinha respeito. Então Salomão está dizendo aqui, olha, o homem que ele aprende a controlar o seu espírito, que ele tenha domínio próprio, ele cria um muro em volta de si que vai proteger a sua vida. Que comparação, que analogia que Salomão ele fez, sobre uma cidade fortificada. E que Neemias, ele tomou algumas atitudes. No versículo 4, 10. A primeira atitude que Neemias tomou.
Diz assim, Neemias 4:10. Então disse Judá: já desfaleceram a força dos carregadores, e os monturos é muito, nós não poderemos edificar os muros. Preste bem atenção. Glória a Deus. Renan, que é construtor, eu já trabalhei em construção. É mais difícil reconstruir do que construir. Eu trabalhei com um mestre de obra, que ele chegava na obra, se tivesse entulho, sujeira, ele mandava todo mundo parar. Parava servente, pedreiro, mestre de obra, contramestre, todo mundo. Vamos parar. Vamos fazer a limpeza na obra. Porque obra suja não produz muito bem, provoca acidente e o ambiente fica pesado. A primeira coisa é fazer uma limpeza. Neemias aqui, juntamente, o que eles fizeram? Vamos tirar os entulhos. Vamos tirar o lixo. Irmão, a primeira coisa que a gente precisamos para começar uma edificação espiritual, um muro sobre a nossa vida, é começar a remover aquilo que não presta, aquilo que é lixo, na nossa mente, no nosso pensamento, na nossa boca, palavras torpes. Palavras torpes quer dizer podre. Pensamentos, porque nós perdemos a guerra e ganhamos a guerra é no pensamento. Então Neemias aqui, ele chega e com o pessoal ele faz uma limpeza. Ele começa a tirar os entulhos. E nós também precisamos fazer isso, irmão. A primeira atitude é fazer uma limpeza na nossa vida, tirar tudo aquilo que não presta, tirar tudo aquilo que nos separa. Às vezes não é nem pecado, irmão. Tem coisa que não é pecado, mas é embaraço. E nessa caminhada, nessa jornada, algumas coisas nos afastam de Deus. Não é só o pecado, mas o embaraço. Esse dia alguém perguntou assim para mim: pode ouvir uma música sertaneja de raiz? Eu não acho que é pecado, mas é um embaraço. Eu, como um cristão, eu tenho que me envolver com aquilo que é bom, que é agradável, que é perfeito, que é de boa fama, aquilo que vem trazer uma edificação para a minha vida. Porque quando eu começo a fazer isso, eu vou criando uma barreira, vou criando um muro sobre a minha vida que vai impedir o inimigo de entrar. Então Neemias, ele chega a ver ali os muros, porque os muros pegou fogo, não caiu totalmente o muro inteiro, mas aquela parte que ficou, que estava ali em monturo, ele começou a fazer a limpeza. Então Neemias, ele toma a primeira atitude, que é de fazer uma limpeza, tirar aquilo que não presta dentro dos muros. A palavra de Deus diz, meus irmãos, lá em Romanos 12, fala assim que transformáveis pela renovação do vosso entendimento. O que é? Aonde que começa a mudança? No nosso pensamento, na nossa mente. Paulo falou assim que a nossa mente é o campo de batalha. Então, tudo aquilo que passa, que não presta na nossa mente, no nosso pensamento, na nossa boca, nós temos que lançar fora. Comportamento que nos leva também a separar de Deus. O item que Neemias, ele teve com atitude. Versículo 4, 10. Glória a Deus. Neemias 4.
versículo 4, vou ler o 1 para os irmãos entenderem. Na reconstrução dos muros, irmãos, não pensa que vai ser fácil. Na reconstrução dos muros, nós vamos ter alguns inimigos. Na reconstrução do muro espiritual sobre a nossa vida, nós vamos ter adversário. E aqui a palavra de Deus nos diz que teve alguns homens que se colocaram contra a construção dos muros. No versículo 4, 1, que diz assim, sucedeu que ouvindo Sambalate, que edificava os muros, ardeu em ira, e indignou-se muito, e escarneceu do judeu. Falou na presença dos irmãos dos exércitos de Samaria, que ele era de Samaria. O que faz esses fracos judeus, permitindo que sacrificar, acabando num só dia, e ficarão esses montão de monturo, ou de pedra. Agora, no versículo 6 e 7, porém edificamos muro, e todo o muro se fechou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, e os arábios, e os amonitas, e os astoditas, que tanto ia crescendo e reparando os muros de Jerusalém, que já as brechas começaram a ser tapadas, iraram-se muito. O que é a segunda atitude? Primeiro, remova os monturos, tira os lixos, aquilo que não presta, eu jogo fora. Esse dia eu estava lendo que tinha até uma porta, aqui em Neemias, se você ler o livro, vai falar de muitas portas, Porta das ovelhas. A porta das ovelhas é a porta que entrava só os animais. E tinha a porta de um monturo, que era que todo o lixo das cidades saía por essa porta. E Neemias, ele fez essa limpeza, tirou todo o monturo, e aí ele começou a fazer o quê? A tampar as brechas. Por quê? Porque o muro, irmãos, ele pegou fogo, mas ele não foi totalmente destruído. Ele destruiu uma parte e outra parte não. E ficou algumas brechas para trás. E Neemias, quando ele faz a limpeza, antes de ele começar a colocar outro fundamento, ele começa a tampar as brechas que ficaram para trás. Essa é uma atitude que nós devemos trazer para a nossa vida como lição. Nós precisamos tampar as brechas. Nós precisamos saber qual que é as brechas que nós precisamos tampar. Se você quiser uma proteção, uma segurança sobre a sua vida espiritual, você tem que tampar as brechas. Porque o inimigo aqui, ele queria desanimar, dizendo: você não vai conseguir, você não vai prevalecer sobre o muro. Ele estava querendo desanimar, colocando obstáculo. E Neemias começou a edificar ali, tampando as brechas. E nós devemos atento, meus irmãos, nessas brechas. Talvez hoje, começo de ano, ouvindo uma mensagem sobre tirar lixo, monturo, sobre tampar as brechas, porque nós temos inimigo. Nós temos um inimigo chamado Satanás, que a Bíblia fala lá em 1 Pedro 5,8, que ele é o nosso adversário, anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando alguém que possa tragar. Então a palavra de Deus está dizendo assim: olha, não dê brecha. O apóstolo Paulo, em Efésios 4:26, ele fala: irai-vos, mas não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Aí no versículo 27 ele fala assim: olha, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furta mais, antes trabalha com a mão, fazendo o que é bom para ter repartir com aquele que precisa. Toda a gritaria, toda a cólera, toda a ira, seja tirada do vosso meio. Toda a palavra torpe, palavra obscena, ela tem que ser excluída. Tem que falar aquilo que é bom, agradável para as pessoas que ouvem. Então nós precisamos
ver qual é as brechas que nós estamos deixando. Ali em Provérbios 25, 28, fala que a falta de domínio próprio é uma brecha. E o nosso inimigo, irmão, o nosso inimigo, ele sabe muito bem, ele conhece muito bem qual que é as brechas que nós estamos deixando. E é nessas brechas que ele vai querer trabalhar. É nessas brechas que ele vai querer investir. Porque Jesus, ele precisa de uma porta. Jesus é educado. Abre a porta e eu estou batendo. Se você abrir, eu vou entrar. Vou cear com você e você comigo. Mas o diabo não. O diabo, ele é como ladrão. Veio para roubar, matar e destruir. Ninguém viu um ladrão chegar lá, dá licença, eu vou roubar. Não, ele vai chegar aqui, não tem ninguém. Ele vai pegar uma brecha, colocar o pé de cabra e entrar para dentro. Então Neemias, ele tira o monturo, ele tira o lixo e ele começa a tampar as brechas que estavam no muro. Toda a rompedura, todos aqueles buracos, ele começou a tampar para o inimigo que estava ali, rodando, Sambalate, Gerson, Tobias, não tivesse condições de entrar na cidade. Neemias, ele toma essa providência, ele começa a tampar a brecha contra o inimigo. No versículo 4, 17, 4:17, 6, a terceira atitude de Neemias. Quatro, 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: e sucedeu que desde aquele dia metade do meu servo trabalhava na obra, e a metade deles tinha as lanças, o escudo e os arcos e as couraças, e o chefe estava por trás de toda a casa de Judá. O 17, e os que edificavam os muros, e os que traziam a carga, e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava as armas. Eita! Mas o inimigo estava furioso. O inimigo estava rodando Sambalate, Tobias, Gerson, querendo destruir os muros, querendo destruir o que ele estava fazendo. Neemias chama agora os líderes e fala: pessoal, nós precisamos montar estratégia. Nós precisamos vigiar. Que nem eu acabei de ir. Sede sóbrio e vigiai. O que é ser sóbrio? Estar atento. E vigiai. Neemias diz assim: pessoal, agora nós vamos fazer uma escala. Agora metade vai trabalhar e metade vai ficar de guarda. Enquanto metade estava ali na construção, com uma mão, a outra colocando a massa nas pedras, nos tijolos, outra metade estava lá com as armas, lá em pé, em prontidão, vigiando o inimigo. E aqueles que estavam carregando, aquele que estava levando a massa, aquele que estava levando tijolos, com a mão eles carregavam e a outra, a espada, a lança, vigiando, sóbrio, atento contra o inimigo. Nós precisamos estar atentos, estar sóbrio. Estava meditando na palavra de Deus sobre Gideão esse dia, uma lição tremenda. Gideão, ele foi guerrear contra os amonitas, os moabitas. Era um exército enorme contra o inimigo, mais de 100 mil homens. E de repente Gideão, ele consegue 32 mil homens.
mas ainda era pouco. Aí Deus olha para Gideão e fala assim: mas 32 mil homens é muito, Gideão. Eu vou falar para você, fala para quem é covarde voltar embora. 22 mil homens voltaram embora, covarde. Deus não se agrada de covarde não, os covardes ele manda tudo embora. 22 mil, ficou 10 mil homens. 10 mil para enfrentar mais de 100 mil homens. E Deus falou assim: ainda é muito, Gideão, 10 mil é muito. Mas vamos fazer um teste, Gideão, vamos colocar esse povo à prova. Porque eu não quero muita gente, porque depois vai falar que eles lutaram com a força deles e eles venceram a guerra. Não, eu quero ir com pouco. Mas vamos fazer um teste. Desses 10 mil, você vai descer até o rio Gion e você vai observar os homens que descer e abaixar e beber a água como se fosse um cão, um cachorro, esses vai voltar para casa. Mas aquele que se ajoelhar e com a sua mão trazer a água até a boca, esses vai para a guerra. Irmãos, 9.700 beberam a água como um cão bebe uma água. Mas 300 homens foram aqueles que levaram a água e trouxeram até a sua boca. Por quê? Porque esses eram os homens que estavam sóbrios, vigilantes, atentos contra o inimigo. Numa guerra, porque nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha, nós temos vários inimigos para nós vencer todos os dias. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar vigilantes, porque se nós não estivermos vigilantes, não estivermos atentos, sóbrio, consciente, como tem vários predadores que quer pegar ela, o que ela faz? Ela só fica perto da água. Ela não se ausenta da água. Não vai muito longe. Ela vai ali perto da água, ela dá uma comidinha ali no mato, num capim, de repente ela ergue a sua cabeça, ela olha, vê se não tem um caçador, se não tem um leão, se não tem um predador, porque ela tem que estar atenta, ela tem que estar ali sóbria, porque senão ela pode virar ali um alimento. Mas quando o caçador, ou então quando um predador chega e vai correndo ao encontro dela, aí ela entra dentro d'água. E quando ela entra dentro d'água, ela tem condições de ficar vários minutos sem respirar por debaixo d'água. Aí ela entra aqui e sai do outro lado, porque o refúgio dela é as águas. Mas ela precisa estar atenta, ela precisa estar vigilante. Então Neemias, ele convoca o povo a trabalhar, convoca o povo a fazer a obra, mas também está atento à cilada, à astúcia do inimigo que estava para vir sobre o muro. Glória a Deus. Atento, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, rugindo como leão, procurando alguém que possa tragar. Em Efésios 6,18 diz assim, orando em todo tempo, vigiando no Espírito. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Orando em todo tempo e vigiando no Espírito. Não é que você tem que estar o dia inteiro de joelho, ou então o dia inteiro dentro de um quarto orando, não. É você estar em comunhão com Deus. Está fazendo a caminhada? Fala: Deus me guarda, Deus me protege, Deus cuida da minha família, Deus cria um muro em volta de mim. É você orando em todo o tempo, aonde você estiver, não importa o que você está falando, você está em comunhão com Deus, no Espírito, e sempre vigiando. Opa, aqui não é meu lugar. Opa, esse ambiente não é para mim. Opa, esse ambiente não agrada a Deus. Esse ambiente não é ambiente de um cristão. Cara, é estar sóbrio, é estar consciente,
Isso é você estar sendo vigilante. Poder encerrar. Está em Neemias 6, versículo 12. 6, 12. Glória. Encerrar. Neemias 6, 10 em diante. Entrando eu na casa de Semaia, filho de Delaía, filho de Mitalael, que estava ali, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, e no meio do templo fechamos as portas do templo, porque eles virão matar-te, e à noite eles vão vir te matar. Porém eu disse: eu sou um homem que fugiria. Quem há como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Percebi que não era Deus quem tinha falado com o profeta. Falou contra mim, porque Sambalate e Tobias o tinha subornado. No capítulo 6, versículo 1, Neemias ele estava fazendo a obra. E Sambalate, Tobias, Gerson, eles mandaram um mensageiro até Neemias. Vem aqui, vamos conversar. Vem aqui, vamos trocar umas ideias. Neemias falou: não vou. Estou fazendo uma grande obra. Estou aqui, eu não posso deixar a obra, eu não posso parar. De novo, Sambalate e Tobias mandaram a mesma mensagem. Neemias de novo falou: não posso. A terceira, a quarta, até a quinta vez, não desistiu, não parou. E Neemias, a mesma resposta toda vez: não vou. E eles arrumaram uma emboscada, arrumaram uma cilada para pegar Neemias. Subornaram o profeta para chamar Neemias para o templo, para ir na casa de Deus, porque eles queriam matar Neemias. Eles queriam arrumar uma emboscada para Neemias. Mas Neemias, um homem de Deus, um homem que estava ali com discernimento de Deus, ele percebeu que aquilo era emboscada. Ele percebeu que aquilo ali é algo do inimigo para ceifar a sua vida. E ele não deu ouvido, mesmo sendo Delaía um profeta, porque o profeta tinha sido subornado por Sambalate, Tobias e Gerson. E ele falou: não vou fazer isso. Irmão, se ele não tivesse o discernimento de Deus sobre a vida dele, ele tinha caído numa emboscada. O inimigo tinha ali ceifado a sua vida. E nós também precisamos ter isso diante de Deus, ter um discernimento do que é certo, do que é errado, do que é espiritual e do que é físico. O apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, o homem natural não compreende as coisas do espírito, porque parece loucura. Você vai falar de algo espiritual para alguém, parece que é loucura, o cara não entende. Mas o homem espiritual, ele discerne tudo e tudo muito bem, e ele por ninguém é discernido. Então nós precisamos ter o discernimento de Deus, para nós saber o que é de Deus e o que não é, o que é certo e o que é errado. Porque senão nós vamos cair em muita cilada, em muitas armadilhas do inimigo. Esse dia alguém chegou e falou: rapaz, uma porta para mim se abriu, e eu vou trabalhar num lugar aí, numa chácara, longe da cidade, e eu vou lá ganhar quase 3 mil, e eu olhei para ele e falei assim: mas você vai poder vir para a igreja domingo? Não pode. Cilada. O cara precisa de Deus todos os dias, saiu da recuperação, precisa estar envolvido com a igreja. Aí de repente aparece: mas parece que é uma coisa. Não era, irmão.
Porque o inimigo, às vezes ele vem até como anjo de luz. Não era bom para ele. Parecia que era bom, mas não era uma cilada. Falei, cai fora que é cilada. Você não vai vir para a igreja, você vai ficar fraco. Você vai ficar anêmico espiritual. Vai dar anorexia espiritual em você. Você não vai para a igreja, você vai se afastar. Depois você recai e aí você perde tudo. É seta, é cilada. Cai fora. Precisa ter o discernimento. Precisa entender. Paulo falou assim, olha, meus irmãos, Efésios 6, meus irmãos, os demais, fortalecei na força do Senhor e no do seu poder, para que possa resistir os dias maus e revestir de toda a armadura de Deus. Aí Paulo fala assim, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principais e potestade que está na região dos ares. Pessoal, nós precisamos entender, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos entender que a nossa luta não é um contra o outro. A nossa luta é contra, o diabo e os seus anjos nas regiões celestiais. Precisa, Deus, abre os meus olhos, abre a minha mente para que eu possa ter o discernimento de entender o que é real, o que não é, o que é certo, o que não é, o que é espiritual, o que é terreno. Porque às vezes as pessoas começam a debater um contra o outro pensando que é a pessoa, mas não é. Mas quando você tem um discernimento, fala, opa, não é assim, minha luta não é contra ele. Cara, eu trabalho em dependência química, 20 e algumas coisas aí. Mas quando eu olho para uma pessoa dependente, claro que eu sei que o Dr. Carlos ali, ele é nosso parceiro. Sei que tem a parte do medicamento, tem ali o psico. Mas eu, quando olho por trás de uma bebida, eu não vejo só a bebida. Eu, quando olho por uma pessoa que está no alcoolismo, eu vejo ali o Zé Pilintra. Eu vejo ali um demônio. Não é falta de caráter, não é ser vergonhice. Ali tem um poder do Zé Pilintra. Quando eu olho ali pessoas viciadas no crack, no cigarro, droga de inalação, tem um prêmio velho, eu vejo que por trás tem uma força. Não pode uma pedrinha daquela fazer a pessoa sair de casa, deixar a família, deixar lar, pegar, girar e aí deixar tudo, abandonar tudo. Não é simplesmente, irmão. Porque se eu olhar só para as drogas, eu vou falar, o cara é isso, eu começo a guerrear contra o meu irmão, contra a imagem de Deus. Mas quando eu olho espiritual, discernimento, aí eu vejo que a minha guerra não é contra a pessoa, mas contra as drogas. Por trás de uma vida de prostituição, tem ali a pomba gira, um demônio, porque existe principado e potestade do ar. Eu preciso entender, ter esse discernimento do que é espiritual, do que é físico, do que é certo e do que é errado, para mim poder não cair na cilada do inimigo. Paulo falou assim, olha, ficai astuto contra a cilada do diabo. Eu tenho um livro, um ótimo livro. Eu gosto muito de batalha espiritual, irmão, de guerra espiritual. Tem vários livros, mas tem um do John Bevere que chama As Iscas de Satanás. Uma das iscas que ele fala é a ofensa, Ofende, eu não gostei, aí já cai, fisga e ele traz. E ele fala sobre esse versículo aqui que Paulo fala em Efésios. Quero ler para vocês. Efésios capítulo 6, versículo 12. 11. Revestir de toda a armadura de Deus, possai estar firme contra a astúcia cilada do diabo. Desculpa, irmão. Paulo, aqui a palavra cilada, ela tem um sentido de emboscada.
de cevas. Alguém já caçou aqui? Alguém já pescou? Alguém vai caçar e ele, antes de caçar, ele faz uma ceva. Deixa lá. Ou então vai pescar, leva milho e joga e deixa lá. Aí no outro dia, e ele joga a rede e ele faz a colheita. Mas aqui a cilada, a emboscada, a ceva, é que o inimigo ele é astuto. Ele lança ali a ceva. Aí o animal ele passa um dia, ele nem mexe, passa de largo e vai embora. Aí no outro dia, quando ele passa, eu passei ontem, não vi nada, ele vai lá e pega um grão de milho, dá meio esperto e vai embora. No terceiro dia ele passa, ontem passei, não deu nada. Aí ontem eu passei, peguei um milhinho, não deu nada. Hoje eu já ficou um pouquinho mais. Aí no quarto dia, como não deu nada no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, no quarto dia ele já está mais amanso. Ele já vai estar mais envolvido. E no quinto dia, aí ele já está quase totalmente envolvido. A hora que ele estiver totalmente envolvido, aí o caçador mata a presa. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Pedir para Deus, Deus dá discernimento para a minha vida. Eu não quero cair na cilada. O salmista, no Salmo 91, ele fala assim, olha, cuidado, laço do passarinheiro. Cuidado. Eu já pesquei, eu já cacei muito passarinho. E hoje o inimigo ele vem ali como um passarinheiro, armando armadilha. E a gente precisa estar atento, sóbrio, contra essa astúcia cilada do inimigo. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Mas Neemias, uma reconstrução que era para demorar vários meses, ele reconstruiu em 52 dias. Neemias, ele foi um homem que teve ali uma comunhão, uma intimidade com Deus, um homem de jejum, de oração, um homem que teve princípios de conduta. No capítulo 8 que o pastor Paulo pregou, fala que ele levou o povo a adorar a Deus, levou o povo a ter comunhão com Deus, sobre o livro da lei ali com Esdra lendo o livro da lei, que era um escriba, que era um homem de Deus. O povo se arrependeu, voltaram a ter alegria, voltaram a servir a Deus, porque o templo primeiro foi reedificado, depois Neemias veio, reedificou os muros, tanto o templo como os muros estava todo reedificado. Então dentro de Jerusalém havia paz e o povo estava alegre. Então é possível reconstruir? Sim, mas nós precisamos de alguma atitude. Então a palavra nessa noite é uma palavra de exortação, é uma palavra de alerta, para a gente não dar brecha para o inimigo. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Não vou chamar ninguém aqui na frente hoje, mas você que queira ter uma vida transformada, comece. Começa amanhã não, irmão, começa hoje. Começa a vigiar. Cuidado, pensamento, cuidado no celular. Ontem eu estava num lugar, aí eu estava assim, de repente, alguém esqueceu o celular na mesa. Aí a moça falou, moça, é seu? Eu falei, não, mas pode ficar aí 4, 5 minutos, vamos colocar 5 minutinhos que essa pessoa vai aparecer. Deu 2 minutos, a mulher voltou, ai meu Deus do céu, pensei que tinha perdido, meu Deus do céu, o que eu ia fazer sem meu celular? Cuidado, o celular é bom, o celular é importante, mas cuidado ali no que você vê, séries, cuidado, a gente tem que tomar cuidado, que é aquilo que a gente coloca diante dos nossos olhos. O Salmos 101, versículo 3 diz assim, não porei coisas más diante dos meus olhos. Às vezes os olhos são a candeia, os olhos são a candeia do corpo. Os olhos começam a concupiscência, os olhos vem o pecado. Eva viu o fruto,
Então vigia os seus olhos, o palavreado, a boca, o pensamento, que você vai ver como é que você vai criar um muro sobre a sua vida, e você vai ver como é que você vai ter a proteção sobre a sua vida.